Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e que tal falar da Haas? A nossa querida Haas. Bem, a Haas F1 Team é uma equipe dos Estados Unidos que começou lá em 2016 na Fórmula 1, sempre sendo uma equipe de meio de pelotão, às vezes até fim de pelotão, e a sua grande temporada foi em 2018 com um carro muito competente e tiveram a sua melhor colocação na tabela de construtores. Mas o quão bom era esse carro? O quão nocivos foram Kevin Magnussen e Romain Grosjean para os resultados daquela temporada? Eles poderiam ir além? Bem, vamos investigar hoje, então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Esse será um vídeo parecendo pontos perdidos, mas que não é um vídeo de pontos perdidos. Será um vídeo bem parecido com o que eu fiz da Williams 2012 um tempo atrás, onde eu vou fazer um levantamento de quanto mais ou menos a equipe perderia durante o ano de pontos, mas o foco será no desempenho de carro e pilotos. Basicamente, vamos ver o quão incompetentes foram Grosjean e Magnussen naquele ano. Mas assim, precisamos primeiro falar sobre a Haas em si, que estava em franca evolução. A equipe começa na Fórmula 1 em 2016, começando do zero mesmo, sem adquirir nenhuma equipe. É tipo a Cadillac agora, só que obviamente melhor. E teve um bom começo, ficando na frente de Renault, Sauber e Manor no campeonato, com direito a uma P6 na estreia e uma P5 na prova do Bahrein. 2017 foi de uma maior consistência, pontuando mais vezes, mas terminou na mesma colocação. A Haas era quase que uma equipe B da Ferrari, pois tinha algumas partes do carro que vinham da Ferrari, como o câmbio, como a suspensão e, claro, o motor. E tinham polêmicas em relação ao chassi, que muitas vezes era bem semelhante ao design que a Ferrari usava, e outras equipes acusavam de plágio. Inclusive acusam até hoje. 2022 foi uma chuva de polêmicas em relação ao design da Haas. Mas enfim, dito tudo isso, a Haas chegava para a temporada de 2018, com Romain Grosjean e Kevin Magnussen como seus pilotos, a mesma dupla de 2017. Que bem, são dois pilotos, digamos, um pouco imprevisíveis. Assim, não dá para confiar muito no fator consistência nesse caso. Mas o Grosjean vivia anos tranquilos, não parecia aquele cara maluco que batia em todo mundo em 2012, sabe? Ele dava uma maneirada. Porém, vamos ver aí. O início foi no GP da Austrália, a abertura do campeonato, onde a Haas poderia ser uma daquelas boas equipes de meio de pelotão. Bem, em Melbourne eles mostraram isso. Com a batida do Bottas no Q3, as Haas foram P6 e P7 no quali, só atrás de Hamilton, das Ferraris e das Red Bulls. E com o início ruim de Verstappen, a Haas tinha tudo para fazer P4 com Magnussen e P5 com Grosjean. Mas a equipe americana deu um jeito de errar no pit stop dos dois pilotos, deixando pneus soltos e causando abandono dos dois. Sim, um pneu solto foi a causa dos dois abandonos. Aí, meu irmão, ao invés da Haas terminar em quarto e quinto, pegando os 22 pontos na estreia, quase a metade dos pontos da temporada anterior em uma corrida só, no fim ficaram zerados. Isso é a Haas de futebol e regatas. Na prova seguinte, no Bahrein, as coisas já começaram a ficar um pouco mais difíceis. O Grosjean foi eliminado no Q1, apesar do Magnussen arrumar uma P7 que viraria uma P6 no grid. No fim, o dinamarquês terminou em quinto na corrida, conquistando até ali a melhor colocação da história da Haas numa prova, junto com o GP do Bahrein de 2016, que mostrava que sim, a equipe estava bem no campeonato e poderia arrancar bons resultados. Na China foi ainda mais complicado, P10 e P11 no quali, e na corrida só o Magnussen conseguiu arrancar um pontinho. E aí veio uma das corridas mais marcantes desse vídeo todo, o GP do Azerbaijão, que não tinha começado bem, o quali foi um desastre, o Grosjean quebrou no Q1 e largaria de último, mas a corrida do francês estava sendo espetacular, e estava numa ótima sexta colocação antes da relargada. Até que ele bateu sozinho atrás do safety car. E depois o engenheiro fala que o fantasma Ericsson bateu nele. Perdeu uma potencial P5 fácil, 10 pontinhos na conta por conta dessa batida imbecil. Fora o Magnussen que iria pontuar, mas fez uma manobra estúpida no Gasly, ficou fora dos pontos e ainda foi punido. Mas piora, porque a corrida seguinte foi na Espanha. Aparentemente seria um bom final de semana com uma P7 e uma P10 para eles no grid de largada. Só que o animal do Grosjean tratou de rodar na largada, seguir acelerando e causar um acidente quase amador, numa corrida que era para pontuar. Pelo menos o Magnussen foi bem, terminou na sexta colocação. E se o Magnussen é o cara mais tranquilo, é que tem algo errado com o Grosjean. O GP de Mônaco foi só ruim, ambos fora dos pontos. No Canadá, o Grosjean volta a sofrer, agora com o motor estourado logo no início do Q1, que fez ele largar de último. E na corrida ficou a 2 posições de pontuar, correu até que bem. Na França, ambas as Haas vão para o Q3, mas no fim só o Magnussen pontua, pois o Grosjean foi punido durante a corrida por uma colisão com o Ocon. E na Áustria veio a melhor corrida do ano, Grosjean P6 e Magnussen P8 no grid. O festival de quebras foi rolando, Bottas, Hamilton e Ricciardo
Leonardo todos fora. E aí o francês terminou na 4ª colocação, com o Magnussen terminando na 5ª colocação. O melhor resultado da história da Haas até hoje, cara. Incrível, incrível. P4, P5. 22 pontos no fim de semana só. Coisa que poderia ter acontecido na Austrália, mas aconteceu na Áustria. A uma posição apenas do pódio, cara. Uma posição. Na Inglaterra, adivinhem, a Haas foi P7 e P8 no grid, só atrás de Mercedes, Ferraris e Red Bulls. Mas chega na corrida, o ritmo cai e eles não vão tão bem. O Magnussen até faz 2 pontos, mas o Grosjean perdeu a chance de pontuar, pois bateu com o Carlos Sainz na Copse. Num acidente que me lembrou aquele acidente que vocês bem sabem. E veio que seria o melhor quali da equipe estadunidense. Magnussen P5 e Grosjean P6 no GP da Alemanha, aquele GP da Alemanha. O francês até conseguiu ser o 6º colocado, mas o Magnussen sucumbiu e ficou a 8 décimos de pontuar. Na Hungria, a mesma coisa, Q3 para os 2 carros, mas dessa vez, no domingo, os dois pontuaram, P7 para o Magnussen e P10 para o Grosjean. Na Bélgica, quali com chuva. Uma excelente P5 para o Grosjean, com o Magnussen sendo o 9º. Na corrida, P7 e P8 para ambos, boa prova da Haas. Em Monza, o Magnussen não vai tão bem. Porém, o nosso querido Grosjean larga em 6º, faz uma baita prova, termina em 6º também, sendo dito o melhor do resto. Mas a nossa querida Haas dá uma trollada show e ele foi desclassificado por uma irregularidade no assoalho do carro. E isso terminou dando o único ponto de Sergei Sirotkin na Fórmula 1. Palmas, Haas! Palmas, palmas, palmas. É uma competência. É uma incompetência. Até Singapura, uma pista muito travada, uma característica que a Haas não se dava tão bem. O Grosjean estava na zona de pontos até a estratégia de parar mais cedo não dar certo. Na Rússia, P8 para Magnussen após a equipe botar os 2 carros no Q3. E bicho, em 9 de 21 corridas aquele ano, a Haas botou os 2 carros no Q3. E em apenas 4 corridas no ano, ela botou 0 carros no Q3. Uma temporada que mostrava que o carro era realmente muito rápido. Especialmente em volta rápida, que era a especialidade do Magnussen na ocasião. E no Japão, adivinha? Adivinha? Outro baita quali de Romain Grosjean. 5ª posição no grid, em quais a temporada dele era muito boa. Isso que a melhor qualidade do Grosjean era o gerenciamento de pneus na corrida. E no fim arrancou ainda uma boa P8. Só que o Magnussen tratou de aprontar legal no começo da corrida, fez um monte de bobagens e abandonou com somente 9 voltas de prova. Dali até o fim do campeonato, a Haas deu uma decaidinha show assim, pelo menos em protagonismo. Nos Estados Unidos, somente o Grosjean foi para o Q3, que tratou de bater no início de prova no Leclerc e abandonar. E o Magnussen, que chegou em 9º, ainda foi desclassificado por usar mais combustível do que deveria. Boa, Haas! 2ª desclassificação no ano. No México, corrida horrível e ninguém pontua. No Brasil, consegue uma pontuação dupla P8 e P9B competentes. E em Abu Dhabi também P9 e P10 para ambos. Assim, a Haas terminou o campeonato de construtores daquele ano com a sua melhor posição até hoje, P5 na tabela. Apesar de que estaria atrás da Force India se a equipe indiana não fosse vendida no meio do ano. Diferente da Williams de 2012 que eu já falei aqui no canal, a Haas de fato conseguiu resultados acima do que se esperava dela no início do ano. Mas pelos meus cálculos, eles perderam 22 pontos na Austrália, 10 pontos no Azerbaijão, 4 pontos na Espanha, 1 ponto na Inglaterra, 8 pontos na Itália e 2 pontos nos Estados Unidos. Soma tudo isso dá 47 pontos, sendo 15 dos pilotos e 32 da equipe. E como a diferença para a 4ª colocada Renault foi de 29 pontos, ela sim tinha total capacidade para ser tranquilamente a 4ª força de 2018. Tinha carro, entregou resultados, mas alguns vacilos graves acabaram prejudicando. Só a burrada na Austrália e no Azerbaijão já garantiriam essa P4. O fato de ter Grosjean e Magnussen foi um problema, mais o Grosjean. Porém, é a Haas, gente. Não tinha muito o que buscar de diferente. Esse é o nível de piloto para a Haas. E comparado com a Williams de 2012, aqui não comprometeu tanto não. Enfim, o carro da Haas era muito bom, talvez o melhor do mesmo pilotão. Tinha capacidade para ser a 4ª dos construtores, que seria um resultado histórico, mas no fim vacilaram um pouco, apesar de ter sido uma boa temporada em 2018. E bem, gente, esse foi o vídeo sobre o quão boa foi a Haas de 2018. E quem sabe ela não possa superar isso em breve, né? Se bem que é difícil, né? E tá aí, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera, que é muito importante de hypar se possível, tá? Se possível, hype, gente. Hype aí que é importante aqui para o canal, tá certo? Na descrição tá nosso Instagram, tá? Primeira Fila F1, o mesmo arroba para o TikTok, Primeira Fila F1. E o meu Twitter, que é Vinícolas P1, que eu sou mais ativo, tá certo? Na descrição estão nossos outros canais, tá? É Planeta Bola, é Futebol Rainha, que fute é esse, que pode é esse, tá tudo aqui na descrição, tá? Pra quem quiser curtir os nossos outros canais, tá certo? Então lá, aproveite à vontade, correto? Aqui estão os membros, se quiser virar um, seja membro aqui embaixo. Se quiser virar, show. Se não quiser, beleza. Mas, tá? Fique de boa, tá? Se não quiser virar membro, suave, mas... Pra quem é membro, cara, pô, muito obrigado aí, muito obrigado de verdade. Sugestões aqui nos comentários, se é isso. Muito obrigado que assistiu o vídeo aqui. Canais aqui, vídeos aqui e falou!